Eu desejo ser o que tu és, habitar em tua presença. O que preciso eu aqui fazer para estar onde estás? Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 28, versos de 11 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e às 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Depois de experimentar a providência divina na ilha de Malta, lugar de refúgio que Deus concedeu, Paulo e seus companheiros continuam a viagem ao destino planejado por Deus. Era necessário chegar a Roma. Depois de passarem 3 meses na ilha, deram continuidade nessa viagem. Nesse momento, Paulo se sente animado com a providência divina de rever os irmãos ou de encontrar irmãos no meio do caminho. Ele ficou animado com a recepção dos irmãos ao chegar em Roma e ele rendeu graças a Deus por esse encorajamento através dessa comunhão com os que já faziam parte do reino de Deus. Paulo ansiava por esse momento de chegar a Roma, de estar com os irmãos. Como é bom saber que nós podemos contar com os irmãos em todos os lugares, em todo o tempo, em todos os momentos. Certamente, aqueles que compreendem a natureza do cristianismo se colocam para servir uns aos outros, como Jesus fez. Ele veio e serviu aqueles que se tornaram seus amigos. No caminho, ele foi recebido, Paulo, em Puteoli, uma cidade, por alguns irmãos. E já se aproximando de Roma, na praça de Ápio e às 3 vendas, uma comitiva de irmãos, sabendo da sua chegada, que já o conheciam, porque Paulo tinha enviado uma epístola a eles, a epístola aos romanos, uma carta. E esses irmãos vão ao encontro dele. E nesse encontro, Paulo se sentiu mais animado. A cura para o desânimo na vida cristã necessita de 2 práticas, que são práticas simples, mas que realmente, se praticarmos, nós vamos encontrar o ânimo que precisamos no meio das nossas lutas. É como se instantaneamente Paulo, nesse momento, tivesse o seu desânimo completamente curado. A primeira envolve nossa comunhão com Deus, através da oração. Paulo, ao ver os irmãos, ele deu graças pela vida deles. Como é bom saber que onde há cristãos, nós temos uma família que nos anima e nos encoraja. Me lembrei nesse momento de Atos capítulo 11, verso 23,
quando Barnabé foi enviado para Antioquia e chegando lá, ele viu a graça de Deus na vida dos irmãos e os animou a permanecerem firmes na fé. Aqui, o que deu ânimo a Paulo foi ver os irmãos que tanto ele desejava. Por isso, a segunda prática, para que nós possamos vencer o desânimo, é a comunhão com aqueles que nos encorajam e animam. Como é bom ter amigos no reino, pessoas com quem você pode contar. E como é bom rever esses amigos. Todo ano Deus me permite ir até a cidade de Araçatuba, onde tenho amigos. E chegando lá, recebo grande injeção de ânimo daqueles irmãos. Que Deus esteja com eles nesse momento, os abençoando e guardando. O livro de Atos mostra que os cristãos perseveram juntos na comunhão diariamente. Diz Atos 2,46 que eles diariamente perseveravam unânimes. É importante saber que comunhão só existe quando os interesses pessoais são deixados de lado e passamos a cuidar uns dos outros. Certamente, vários irmãos se preocupam com isso, para que assim possam expressar verdadeira comunhão. Um cristão animado é uma testemunha corajosa e contagiante para Jesus. O ânimo é algo que contagia, e nesse momento, certamente, Paulo contagiou a vida daqueles irmãos com a sua alegria de vê-los e de partilhar da mesma fé. Certamente esse conforto vem do alto, porque Deus, ele conforta os abatidos. É bom entendermos que nessa luta cristã, na vida cristã, uma vida cheia de lutas, cheia de desafios, é bom entender que nós não estamos sozinhos. Como é bom receber apoio da Irmandade. Como é bom saber que temos Deus ao nosso lado. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 6, nos diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo sabia muito bem o que era ser confortado por Deus, pois ele passou momentos difíceis na sua vida, onde só Deus poderia dar conforto. E Deus fez isso por meio dos irmãos. Paulo estava aflito na segunda carta aos Coríntios, e Deus enviou Tito para levar conforto e ânimo a ele. Você tem sido instrumento de conforto para os seus irmãos? Como você tem usado as palavras da sua boca? Diz o Salmo 19, verso 14, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti. É assim que você tem usado as suas palavras? Ao dar graças pela vida dos irmãos, Paulo nos revela que partilhamos da mesma graça de vida que Deus nos deu. Somos salvos pela graça e partilhamos desta mesma graça. E certamente isso nos coloca no mesmo patamar. Diante de Deus, somos todos iguais. E quando nos vemos, deveríamos dar graças uns pelos outros. Eu vejo em Atos, nesse estudo tão longo que fizemos, estamos quase no fim, os irmãos desfrutando da comunhão na adoração, nas refeições, na doação de seus recursos materiais. Em Atos 2,
46 e 47 podemos ver isso. Eles eram unidos como uma só alma, porque se preocupavam uns com os outros. Precisamos de Deus e também precisamos uns dos outros. Então Paulo, chegando em Roma, ao invés de falar das dificuldades, falar do naufrágio, falar das lutas durante a viagem, pelo contrário, ele deu graças a Deus pela vida dos irmãos. E isso trouxe ânimo para ele. Isso trouxe encorajamento para ele nessa nova etapa de sua vida em Roma. Vamos dar graças pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos amigos, daqueles que se preocupam conosco e estão conosco na mesma batalha, unidos para vencer o inimigo da obra de Deus. Às vezes, o inimigo quer nos desanimar, mas a cura para o desânimo nesse trecho está em aprendermos a dar graças pela vida uns dos outros. Dar graças é agradecer, e desta forma nós gozamos de verdadeira comunhão com Deus. E aprendemos a ver os irmãos como Jesus vê, como irmãos. E desfrutamos de verdadeira comunhão uns com os outros. Assim, alcançamos encorajamento para continuar lutando. Antes de chegar em Roma, Paulo havia escrito uma carta, como disse anteriormente, aos irmãos em Roma. E nessa carta ele falou sobre seu propósito de ir a Roma. E no capítulo 1, versos 11 e 12, ele disse: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Ao chegar lá, ele deu graças pela vida dos irmãos. E isso cumpriu o propósito e Deus lhe deu encorajamento. Que Deus te abençoe. Habitar em tua presença. O que preciso eu aqui fazer para estar onde estás? Preciso ser igual a ti, Senhor, tê-lo ao meu lado para sempre. Toma-me, Senhor, em tuas mãos. Quero ser como tu